Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a 10ª videoaula sobre funções e nós vamos tratar aqui mais especificamente, de problemas de aplicação, problemas da realidade, que envolvem a matemática, variável independente e variável dependente, ambas da função. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Exemplo 1. A lei da função que associa o número do calçado n em função do comprimento c do pé em centímetros é n, que é igual a 5c mais 28, essa soma dividido por 4. Vamos ao nosso quadro branco tentar resolver essa questão, tá? Bem, pergunta aqui do item A, qual é o número do calçado quando o comprimento do pé é 20? Gente, comprimento é a variável c, né? Então, é uma simples substituição, tá? Que a gente vai fazer aí. Bom, vamos lá. Olha, então a gente não sabe o número, do calçado, é o que a gente quer. Comprimento é 20 centímetros, né? Então, substituir, tá? 5 vezes o 20, que é o C no caso aqui, essa variável, mais o 28. Isso dividido por 4. Tem várias formas de resolver. Uma seria simplificar aqui cada parcela, dessa soma, né? Vou fazer isso, tem que ser cada parcela, tá, gente? Vou simplificar por 4, 20 é 5 vezes 4, 4 é 4 vezes 1 e 28 é 7 vezes 4, assim. Outra forma, tá? Outra forma que eu vou mostrar para você seria colocar o 4 em evidência, né? Então ficaria assim, e basicamente vai dar a mesma coisa, né? E aí, como é um produto, não é verdade? Aí eu simplifico. Aí sim eu posso simplificar exatamente um. Uma terceira forma seria resolver 5 vezes 20, dá 100 mais 28, 128, dividido por 4. Mas se quiser fazer, fica à vontade. Então vai dar aqui 25, né? Mais 7, né? Então n é igual a 32. Essa é a resposta correta. Esse é o número do calçado, sapato, lá do que você achar melhor dizer, tá? Bom. Pergunta do item B aqui: se a diferença entre os números de calçado de Bruno e de Ana, nessa ordem, é 10 e a soma é igual a 78, então qual é a medida em centímetros do pé de Diana? Bom, pessoal, nós vamos ter que fazer um sisteminha aqui. Eu vou montar um sistema, né? Aí você poderia tentar ir por raciocínio lógico, descobrir o número, do calçado de Diana e do Bruno. Só que eu estou supondo que eu não tenho muito tempo e eu tenho facilidade com álgebra. Então vamos lá. O número do calçado do Bruno menos o número do calçado da Diana, né? Nessa ordem, Bruno e Diana, é 10, tá? E a soma aí não importa, né? Mas eu vou fazer assim também. A soma é 78. Resolver esse sistema, eu vou resolver pelo método da adição. Somar ambas as equações, porque eu já vi que tem menos ND mais ND. Se eu somar os dois, vai zerar esta incógnita, né? Então, somando aqui duas vezes o número do calçado do Bruno. Aqui zerou, né? Essa mais essa zerou. E aqui 10 mais 78 dá 88. Dividindo por 2, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que o número, tá, do calçado do Bruno o número do calçado do Bruno dividido por 2 vai ser 44, né? Bom, consegui já uma informação, né? Bom, eu vou agora calcular o número do calçado da Diana, porque eu quero o comprimento do pé da Diana em centímetros, né? Então, substituir 44, eu vou substituir 44 aqui, né? Vou usar a segunda equação, mas podia usar a primeira, tá bom? Então, fica assim, ó, 44, né? Mais o número do calçado da Diana é igual a 78, aí vou resolver isso aqui, tá bom? Então, o número do calçado da Diana é igual a 78 menos 44, isso aqui dá 34, tá bom? Então, provisoriamente eu quero isso. Agora eu vou julgar na fórmula aqui, né?
ND, que é igual a 5CD, que eu estou comprimindo o pé da Diana, mais 28 é igual a 4. Então, vamos lá, tá? E vamos resolver, finalizar aí o B, tá bom? Então, conforme a função, né? Vou escrever assim, dessa forma. Nem sempre vai dar um número inteiro, tá, pessoal? No caso aqui, não vai dar. Então, 5 vezes 34, mais... Não, na verdade, me desculpa, né? Na verdade, eu fiz uma coisa aqui, né? Porque eu tenho o número do calçado da Diana, né? Então, eu quero o comprimento do calçado da Diana, não é verdade, pessoal? Então, o que que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Então, eu quero isso aqui, ó. Bom, então, eu tenho o número do calçado, né? Então, eu vou substituir ele aqui, não é verdade? Então, vai ficar 34, que é igual a 5, CD mais 28, né? Isso dividido por 4. Bom, olha, proporção 34 dividido por 1 é igual a essa soma dividido por 4, né? Então, eu vou usar aqui uma regra de 3, né? Para resolver isso aqui, porque a proporção, né? Todo mundo sabe que produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Não vou entrar nesses detalhes. Então, vamos lá. 5CD mais 28 vezes 1 vai ficar 5CD mais 28, porque um número vezes 1 é ele próprio, né? Isso tem que ser igual a 34 vezes 4, não é verdade? Bom, professor, quanto dá 34 vezes 4? Ó, 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 13 dá 12, 1. 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 dá 12, mais 1, 13, né? Vou subtrair 28 a ambos os membros aqui, né, gente? O 28 aqui, tá bom? E agora eu vou dividir ambos os membros por 5, né? Então, quem que é o CD aqui? Bom, 136 menos 28 dá 108. Isso dividido por 5 vai dar 20, né? E 1, né? 0,6 centímetros, né? Essa é uma situação aproximada. Ah, professor, você não comentou lá que tem uma margem de segurança, né? Esse 21,6 pode ser não exatamente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? O que não pode é passar, né, disso aí para não ficar desconfortável, né? Então, tem uma margem, tem um intervalo, mas eu não vou falar sobre isso nessa questão. Se você quiser, poste nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, tá bom? Que vai levar um tempinho para explicar. Tudo bem? Pessoal, no problema do exemplo 1, quem que é a variável independente, tá? O n varia em função do c, né? O número varia em função do comprimento, tá? Então, o c, ele é a variável independente, tá? E o n, que varia em função do c, é a variável dependente. Ou seja, o n depende do c. Então, é isso que eu tenho a falar sobre o que é variável independente, sobre o que é variável dependente. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo. Uma avaliação composta de 10 questões de múltipla escolha, né? É objetiva, tá, gente? É uma prova objetiva, né? Que a gente, ou você acerta ou erra, né? Tem uma opção de escolha certa e as outras, né? Erradas, tá? Será aplicada para determinada turma. A cada acerto na prova, o aluno recebe mais 5 pontos. Opa, beleza. E a cada erro, menos 3 pontos. Ih, ficou ruim. Questão em branco é considerada como errada. Geralmente, quando a gente deixa em branco, é considerado como errado, né? Vamos resolver essa questão. Vamos ver o que está pedindo lá, mas vamos já para o quadro branco, tá bom? Bem, pessoal, determine a lei de associação da função que relaciona o total de pontos obtidos com o total de acertos na prova, tá? Então, você só pode ter P e A, tá? Esse é o primeiro passo, né? Bom, se você não estiver atento a isso, você pode cometer um erro. Você pensa assim, olha, o total de pontos é igual, né, a 5 pontos a cada acerto, ou seja, 5 vezes A menos 3 a cada erro. Aí você cria uma outra variável, mas não pode.
Gente, presta atenção. Se questão em branco é errada e as que você errou são erradas, o que, que seriam esses erros aqui? São 10 questões, né? Então seria 10 menos o número de acertos. Então você já tem que montar esse esquema aqui para dar tudo certo, tá? Então, ó, o número de pontos é igual ao 5, que é o total de 5 vezes a cada acerto, mais, desculpa, né? E aí você diminui, né? 3 a cada erro. E o que são os erros? 10 menos A. Tá? Então vamos fazer isso aqui, já resolver isso aqui. 5A, né? Menos 3 vezes 10 dá menos 30, tá? Tá bom? Menos 3, né? Menos 3 vezes 10, menos 3 vezes menos A dá mais 3A, né? Negativo vezes negativo. Então 5A mais 3A vai dar 8A menos 30. E essa, tá? É a lei de associação, né? P, né? P que é igual a isso, tá bom? P que é igual a isso. Se você quiser escrever aqui, né? P que é igual a 8A menos 30, tá? Essa é a resposta, essa é a lei de associação. Determine o conjunto domínio e o conjunto imagem da função P. Bom, essa é um pouquinho mais complexa, tá? Mas o que que acontece? O domínio é fácil, porque são o quê? Os acertos, né? Domínio são os acertos, né? Os acertos você pode ter 0, né? 1, 2, 3, até 10 acertos, não é verdade? Você sabe aqui que são números inteiros, né? De 0 a 10, né? A imagem você tem que fazer umas continhas, né? Você tem que substituindo aqui, ó. Quem que seria o conjunto imagem, né? Conjunto imagem, ó. É o seguinte, se você acertar 0, por exemplo, ó, 8 vezes 0, 0 menos 30, menos 30. Opa, tá doido, hein? Difícil, hein? Se você acertar 1, 8 vezes 1, 8 menos 30, dá menos 22. Aí você já começa a perceber que vai aumentando de 8 em 8, né? De 8 em 8. Então aqui o próximo, né? Se você aumenta 8, né? Por exemplo, ou seja, acerta 2, 16 menos 30, menos 14, né? E esse conjunto, tá? Esse conjunto vai chegar no máximo, o menos 30 é o mínimo, né? Esse conjunto vai chegar no máximo quando você acertar 10, né? 8 vezes 10, 80 menos 30, então o máximo é 50. Então tá aí o conjunto imagem. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse problema bem diferente. Bem, vamos lá. Ó. No problema do exemplo 2, tá? O P, o número de pontos, está em função do número de acertos, né? Então, a variável P está em função da variável A, né? Ou seja, P varia em função do total de A de acertos, né? Então, o A, ele independe, né? De P, né? Então, A é a variável independente e o P é a variável dependente. P depende de A, tá bom? Essa é bem interessante, ó. Exemplo 3, e muito comum, tá? Aqui está mais uma aplicação puramente matemática, que tem a ver com sequências, tá bom? Na tabela a seguir, cada número natural x que está escrito em sequência, né? 0 até 7, tá? Está associado a um número inteiro y, também em sequência, né? Aqui, ó, menos 2, 4, 10, 16. Então, está pedindo ITA, complete a tabela com os valores de y, você vai ter que determinar uma lógica e depois determinar a lei de associação da função, né? Que associa cada x a um y, esses aí, tá bom? Vamos ao quadro branco para resolver isso. Bem, pessoal, observe aí, ó, o x está variando de 1 em 1, mas temos que observar qual que é essa variação em y aqui, por exemplo, olha. De menos 2 a 4, aumentou 6. De 4 a 10, aumentou 6. De 10 a 16, aumentou 6, né? Então, tudo indica que está aumentando de 6 em 6, né?
Então, 16 mais 6, 22, né? 22 mais 6, 28, 28 mais 6, 34, né? E agora nós vamos voltar aqui, não é verdade? Vou até escrever uma setinha diferente, como nós vamos voltar, né? Então, nós temos aqui que vai diminuir. Menos 2 menos 6 dá menos 8, tá? Menos 8. Então, cuidado aí com isso, tá bom? Menos 8, né? Ô, gente, não confunda, não pense que é mais ali não, porque tem um risquinho ali. Eu vou deixar bem claro aqui que menos 8, tá bom? Bem, então é o seguinte, a cada uma unidade que aumenta em x, tá? Nós temos que o y aumenta 6. Vocês lembram que o exemplo anterior, né, se soma 5 é 5a? Então, basicamente, aqui nós podemos dizer, né, que já fizemos o item A aqui, na verdade, que é completar a tabela, então já vamos para o B, que o que acontece aqui, ó? Que o y, tá, é igual a 6 vezes o x, né? Basicamente 6 vezes o x. Por quê? A cada uma unidade no x aumenta 6 no y. É o que tá dizendo, olha, gente, é o que está dizendo as informações aqui de acréscimo, né? Se você encontrar outra lógica, é só você justificar. Ah, por quê? Ah, professor, tem exemplos assim com alguns itens, né? Pode ter mais de uma função? Pode ter mais de uma função, tá? Não vou mentir para vocês, tá bom? Pode ter. Agora, quando é reais, todos os reais, aí é mais complicado, né, gente? Aí não é tão simples assim. Mas existem funções iguais, tá bom? É claro, temos que lembrar isso, já falei disso em uma videoaula, né? Bom, só que é o seguinte, gente. Quando x é zero, ó, 6 vezes zero, o y é menos 8. Então, esse inicial aqui, ele começa em menos 8, né? Ah, se você ficar na dúvida, você faça uns testes ali, tá? Tá bom? Mas essa é a lei de associação da função para esse caso. É claro, né, gente? É claro que a gente tem que lembrar, né, que o domínio aqui, né, o domínio dessa função igual ela está escrita aqui já foi dado ali, né? É 0, 1, né? Até o 7, tá bom? Não se esqueça. E a imagem tá aí, os y, né? Estão variando de 6 em 6. Tudo bem? Vamos continuar. Bem, pessoal, aí continuando falando de variável independente e dependente, ó, no problema do exemplo 3, tá? A variável y está em função de x, né? Ela varia, né, em função de cada variação de elementos do x, né, do domínio. Então, a variável x, nesse caso, é a variável independente e a variável y é a variável dependente, né? Y depende de x, tá bom? Último exemplo aí, tá? Esse exemplo eu não vou falar sobre variável dependente ou independente, e vou explicar por quê. Tá? É mais uma relação, né? A lei da função que associa uma temperatura C na escala Celsius com sua temperatura, com sua correspondente F na escala Fahrenheit é C igual a 5F menos 160, né? Essa diferença dividida por 9, tá? Então, por que, professor, que você não vai falar de variável dependente e independente? Ó, primeiro que você pode escrever uma em função da outra, é claro, e as temperaturas, né, em qualquer escala, elas dependem de estar mais frio, mais quente, não é verdade? Então, para não criar nenhuma confusão aí, desacordo, né, sobre isso, eu vou só mostrar essa relação entre elas, tá bom? Vamos lá, vamos falar dessa relação aqui. Bom, qual é a temperatura correspondente na escala Celsius? Se em Fahrenheit ela equivale a 32 graus Fahrenheit. E B aí, tá? Esse é primeiro o A e depois o B. Determine se existir a temperatura que é representada por um mesmo número. Olha que interessante. Tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Será que existe? Vamos descobrir. Vamos lá.
Bem, pessoal, o item A aí, qual é a temperatura correspondente na escala Celsius? Se em Fahrenheit ela equivale a 32 graus Fahrenheit, é só uma substituição, né? 32 aqui no lugar de F, tá? E aí calcular o C. Bem simples, né? Essa aí. Bom, no caso, então, só para lembrar, eu não sei qual é o C, né? Mas o F, tá? Eu sei que é 32, né, graus. E aí, vamos escrever um. Agora ficou estranho, né? Vou deixar assim, né? 32 graus aí, né? Fahrenheit, né? Porque foram usadas letras, então, para não confundir, né? Nem vou colocar o grau. Vamos deixar 32, mas nós sabemos o que que é, né? Então, C aí, tá? É 5 vezes 32 menos 160, né? Dividido por 9, né? Fazendo as continhas aqui, 5 vezes 32, 150 vezes 160, olha, que interessante, né? Menos 160, já descobrimos uma coisa aí, né? Que dá zero, né? Zero dividido por 9, né? Então, C é igual a zero, né? Ou seja, 0 graus Celsius, tá, gente? Então, vamos escrever assim, né? Para ficar mais interessante. 0 graus Celsius, né? Na escala Celsius, tá? Então, essa é a temperatura. Olha que interessante. Enquanto é 0 graus Celsius, né? É 32 graus Fahrenheit. Bem interessante isso aí, né? Agora vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Na B aqui, determine se existir a temperatura que é representada por um mesmo número tanto na escala Celsius quanto na Fahrenheit. Será que existe? Ou seja, né, o que significa isso? Se o F igual a C ou C igual a F. Né? Qualquer uma das duas a gente consegue resolver isso aí. Vamos considerar então, nesse caso, o F igual a C. Tá? E vamos ver o que acontece. Olha, C igual a 5C, né, menos 160, dividido por 9. Né? Ó, proporção, aplicando aí regra de 3, na verdade, então fica 9C, que é igual a 5C menos 160, tá? Então, subtraindo 5C ambos os membros, nós temos que 9C menos 5C é igual a menos 160, né? Continuando aqui, 4C é igual a menos 160, dividindo ambos os membros por 4, C é igual a 160 dividido por 4, menos 40. Ah, conseguimos aí obter. O que significa isso, né? Menos 40, menos 40 graus Celsius, né? Graus Celsius, vamos dizer assim, implica em menos 40 graus Fahrenheit. Se podemos dizer assim, né? Não em termos matemáticos, né? É a mesma temperatura, né? Mesma temperatura, tá? São as mesmas temperaturas, esses dois aqui. Pô, vamos fazer uma associação assim, né? Que a gente não corre nenhum erro de risco de cometer um erro em linguagem matemática. Então, essas duas temperaturas quer dizer esses dois números que são iguais, né, em escalas diferentes, representam a mesma temperatura, tá? Isso que significa. Bem interessante, né? Você sabia disso? Eu não lembro disso, de ter estudado isso na escola, né? Se você não sabia, poste aí nos comentários. Se você já sabia, poste também, tá? Eu fiquei curioso agora, né? Se todos lembram dessa informação, tá bom? Poste aí. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas aí, tá? Espero que você também comente aí a questão da temperatura lá, que eu acredito que é algo interessante, né? E aguardo vocês na próxima videoaula. Tudo de bom!